As fake news divulgadas nos últimos meses em relação às vacinas Coronavac do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e Oxford AstraZeneca em parceria com a Fiocruz deixaram muitas pessoas apreensivas em relação à eficácia e imunização. Eu começo te fazendo a seguinte pergunta: você aceitaria ser vacinado? Como é que nós vamos saber que a gente vai tomar essa vacina e vai ficar curado? Ninguém sabe como foi feito. Eu acho assim o seguinte, é o que nós temos hoje, né? É o que a ciência está ensinando para nós, né? Então eu acho que o povo deve se conscientizar e se vacinar. Apesar das opiniões, para alguns as vacinas vieram como a luz no fim do túnel. Especialistas garantem que não há motivos para se preocupar com os imunizantes. Isso porque não alteram o DNA de um corpo humano, e sim apresentam a imunização. De acordo com esse neurocientista da Federação Europeia de Neurociência, a resposta sobre a vacinação é a seguinte: é bem simples. Se a pessoa não se vacinar, o vírus continua. Se o vírus continuar, ele tende a sofrer mutações. E ao sofrer mutações, ele virá mais forte. Se a doença ela já é perigosa e mortal, imagina se o vírus vier mais forte. Não tem outra alternativa. Tem que vacinar. Ou a gente vacina, ou o vírus não acaba, torna-se mais forte, mais mortal, e aquele que pensa em não se vacinar pode ser a próxima vítima fatal. Segundo o especialista, após a vacina injetada, o imunizante atua da seguinte forma: ele faz com que as células do corpo produzam proteínas semelhantes ao vírus. A partir daí, o sistema imune reconhece a ameaça do vírus e cria uma resposta rápida de proteção ao organismo. Eu parto do princípio óbvio do raciocínio que um órgão como a Anvisa, ela não iria aprovar nada que não fosse eficaz. A gente está falando de um órgão, de um nome que, se não desse certo, ia ser derrubado, ia perder a credibilidade. Então, claramente funciona assim. Ele não mexe com o DNA, até porque o DNA ele está muito bem protegido no núcleo da célula. Ele é a cópia da fita do DNA e ele vai fazer com que o seu organismo seja enganado, levando um vírus inativo, ou seja, você não está sendo contaminado. A partir daí, vai criar anticorpos para proteger-nos do vírus, do coronavírus. O seu Manuel Barbosa, de 65 anos, ainda não foi vacinado, mas diz que pretende ser imunizado. Qual a sua opinião sobre a chegada das vacinas? Você tem medo de ser imunizado? Rapaz, tem não. Eu preciso de tomar vacina, né? Para ficar imunizado, né? É bom tomar, sabia? Eu concordo plenamente com a chegada da vacina. Esse comerciante diz que confia na ciência. Eu tomaria com toda certeza, né? A gente tem que acreditar em alguém nesse mundo, né? Eu acho que o governo está fazendo a sua parte, né? Governo federal, governo estadual, governo municipal. E a gente tem que nos prevenir. Nós temos que obedecer os governantes aí, porque sabemos que tem muita coisa errada, sim. Mas nós temos que ajudar também, temos que fazer a nossa parte. O neurocientista diz ainda que após a aplicação das doses distribuídas gradativamente e armazenadas a menos 12 graus, as pessoas podem sentir sintomas como febre. Mas eu ouvi falar, Fabiano, sobre sintomas. Sim, você tem um exército que você está levando o seu exército a lutar. Existe uma retaguarda ali aberta. Então, você vai ter, de certa forma, alguns sintomas. Mas qualquer vacina, isso existe. O que tem que ter é a consciência para que não deixe a própria ansiedade atrapalhar. O maior problema é a ansiedade, é o medo. Então, você pode ter se vacinado e não pegar o coronavírus. Como eu disse, a maioria que se vacina não pega. Mas não sabemos em relação à possibilidade de uma variante que pode vir a acontecer. Então, a gente tem que manter essa organização para não correr riscos. As vacinas foram aprovadas para uso emergencial e foi uma resposta rápida da ciência
para tentar conter o aumento de casos do novo coronavírus.